Planejamento de vida. Esse é um assunto que deve parecer bastante grande, né? E também bastante complexo. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode tornar esse assunto mais simples. Comece por entender um pouco da sua situação, aonde você se encontra, qual é o cenário aonde você vive. Compreenda seu tempo e assuntos relacionados a atividades. Quando falo de atividades, podemos pensar nas atividades do dia a dia e que afetam o nosso modo de viver. Planejar não se trata de definir um objetivo ou um fim, senão que é um modo de traçar um plano, de entender o caminho que se irá percorrer, onde você vai investir o seu tempo e quais resultados você pode esperar. Se o tempo econômico ou assuntos relacionados à economia ainda forem muito tumultuados para você, comece por assuntos que não requerem gastar seus recursos. Nesse processo, é importante você ter alguma perspectiva do horizonte que se está falando. Você pode escrever, você pode usar um bloco de anotações, de repente ter suas ideias registradas. E mais importante, entenda a importância, de fato, das decisões e como elas se encadeiam. Entenda a importância de assumir suas posições e também as responsabilidades que elas trazem. Então, por onde começar? Vamos pensar que, ao trazermos o assunto do nosso plano para uma estrutura, pode ser um papel, onde você vai escrever ele, você deve buscar entender as causas e condições com as quais você vai lidar. Pensando nas condições, vamos pensar no condicionamento que você traz. Então, esse condicionamento pode ser uma boa base para começar. O condicionamento, tanto físico quanto mental, podem te trazer uma estrutura, no sentido de você pode fortalecer seu corpo e a sua mente, por exemplo, para adquirir uma capacidade. Nesse sentido, começar pelo condicionamento que você traz é uma boa base. Quando falamos em condicionamento, podemos pensar na sua condição inicial. Não falo da condição material aqui, falo da condição física e mental, por exemplo. Podemos pensar também no aspecto emocional que as coisas envolvem, mas que é necessário lidar com o aspecto tanto físico de fortalecimento, quanto o aspecto mental, que envolve as atividades que nós realizamos. Mental no sentido das habilidades que nós constituirmos para enfrentar os nossos desafios, com as quais nós nos vamos manter confiantes. Emocionalmente falando, podemos pensar sobre a qualidade emocional que aquilo que nós realizamos, que aquilo que nós exercemos, nos traz, e se sentimos satisfação com isso. Por isso, ao pensarmos primeiro nesse condicionamento que a gente tem, que a gente carrega, nós nos capacitamos a sobreviver, também a buscar a sobrevivência e o sustento. Então, ao lidarmos inicialmente com as condições, com o condicionamento de si mesmo, podemos cumprir talvez alguns objetivos para então
pensarmos na nossa condição de vida. Nesse sentido, gostaria de parafrasear o Buda Sakyamuni falando sobre que nós, ao encararmos a raiz do nosso sofrimento, encararmos o fato da existência do sofrimento, nós devemos lidar com causas e condições. E para isso, nós podemos nos munir de duas coisas, que são a responsabilidade e precisamos de uma outra, que é a felicidade para agir. Buscar pensamentos originais dentro de si mesmo para manter essa felicidade para agir, suas motivações, propósitos, ideais, os quais você não deve desistir ou abandonar, pode ser o caminho para transcender essas causas, a origem do seu sofrimento. E nesse sentido, passar a pensar que você pode percorrer o caminho reto e alcançar de fato as suas realizações que você tenha planejado. Por isso, é muito importante agradecer as realizações e as pequenas coisas e valorizar, sem se envaidecer por isso. Ao pensarmos sobre o aspecto da vida, o qual nós falamos, podemos refletir um pouco mais sobre, desde o aspecto financeiro, das atividades que nós exercemos, o trabalho, podemos pensar sobre a nossa condição, a nossa saúde, podemos pensar no nosso tempo, num horizonte com o qual nós nos deparamos por essa nossa existência. Se formos pensar por onde começarmos, podemos escolher algum desses. E podemos começar por aquele que estiver ao nosso alcance, no sentido de nos projetar para melhor realizar os pontos, os aspectos subsequentes. Por exemplo, se falarmos em saúde, que mudanças nós podemos trazer para o nosso aspecto de vida que pode projetar mudanças comportamentais, sociais, nos trazer habilidades e já nesse sentido trazer ganhos de qualidade de vida, sem que necessariamente estejamos falando, por exemplo, da finalidade de uma atividade, por exemplo. Podemos pensar que nesse sentido podem haver muitas realizações a serem conquistadas, realizadas, alcançadas, e podemos começar por planejar aquilo que está ao nosso alcance. Agradeço a atenção de todos, mais uma vez. Obrigado por assistirem o vídeo de hoje. E nos próximos vídeos de Economia do Trabalho, vou falar sobre carreira, mercado de trabalho e equilíbrio de Nash, teoria dos jogos aplicada ao mercado de trabalho. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.